Olá amigos do Grilo Falante, amigos da literatura, eu espero que todos estejam bem e prontos para mais uma viagem por páginas literárias incríveis. Mas desde já vou pedir a vocês, dê o seu joinha e ao final façam seus comentários, me contem se gostaram, se não gostaram, se já leu obras como do autor citado, do gênero que nós vamos trabalhar hoje, porque esse pequeno gesto é uma gentileza com o Grilo Falante para que o trabalho encontre mais e mais amigos. Bom, vamos à nossa conversa de hoje. Eu tenho aqui uma obra incrível, de excelência, uma obra muito comentada, muito lida, já foi traduzida por várias editoras no Brasil, fora do Brasil. É uma obra incrível. Trata-se de A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. Eu tenho uma edição aqui da TAG Livros, foi a mais recente que eu recebi. E eu gostaria de comentar algumas questões com vocês, mas uma, por exemplo, eu tenho trazido aqui algumas obras e recebo muitos comentários, as pessoas falam assim, não vou ler porque a obra é longa, pensei que era mais extensa e é curtinha. Quer dizer, são questões que devem passar pelo nosso crivo, somos leitores já mais amadurecidos. Por quê? Nós sabemos perfeitamente bem que a questão do número de páginas não pode ser tão relevante para a avaliação do valor de uma obra. Pode ser do gosto, eu gosto de obras mais extensas, eu gosto de obras menos extensas, eu tenho mais tempo, eu tenho menos tempo. Isso é um critério que está fora do quesito da qualidade da obra, né? E Henry James dá uma prova fundamental disso. Ele escreveu obras extensas, escreveu obras mais curtas. Essa, por exemplo, é curtinha, menos de 200 páginas. Não é? Há obras que demandam, não é, um prolongamento, um detalhamento, um aprofundamento na ação, na ambientação das personagens, nas reflexões de um narrador de primeira ou de terceira pessoa. Isso é o critério do escritor de acordo com aquilo que ele se propõe a constituir como universo narrativo. E outras como essa, por exemplo, até pelo próprio gênero, não é, que é o fantástico, o gótico, normalmente não são obras tão extensas, não é? Porque elas criam uma atmosfera, um nível de tensão que vai se acentuando, que é natural que não seja tão prolongado assim. Não é? Então vamos deixar esse critério aí em suspense, ok? Vamos aqui a Henry James. Vamos falar um pouquinho desse moço que merece. Ele nasceu nos Estados Unidos. O pai dele, Henry James, também, né, era um pároco, um teólogo, um filósofo bastante conhecido, e ele teve um irmão também, William James, que ficou conhecido até hoje, né, na história da psicologia como um grande psicólogo, um grande pesquisador, né, do psiquismo humano, escreveu obras também nesse sentido, e ambos, creio, eles, na verdade, toda a família, que são pessoas muito intelectualizadas, o pai, ele adotou um critério para a criação dos filhos. Vão para o mundo, viajem, se instruam, não é? Se aperfeiçoem intelectualmente, e isso ajudou muito que ambos, tanto o William quanto o Henry, se tornassem expoentes naquilo que eles se propuseram a fazer. Henry James, naturalmente, como escritor. Mas, né, influenciado até pela família, a sua literatura tem uma riqueza, tem um nível de aprofundamento psicológico muito grande, né, nas personagens, nas próprias tramas, e aí eu penso, né, e quando esse nível de psicologia, inclusive, aplicada ao fantástico, ao gótico, gera o quê? Uma das emoções proeminentes, além daquela ansiedade, né, na sequência de fatos, o medo. E Freud nos lembra que o medo é uma projeção aí no exterior de algo que, na verdade, que está aí, né, nos incomodando aqui na mente. Então, veja só que tudo está indo aí, confluindo, né, para uma série de questões que vão ser abordadas, elaboradas esteticamente na literatura e vão trazer obras incríveis, né, principalmente com a assinatura de Henry James. Bom, mas vamos aqui. Henry James, então, ele foi para a Inglaterra, foi para a Europa, morou em Paris, depois ele se radicou em Londres, viveu grande parte da sua vida lá, sua vida literária, sua vida intelectual riquíssima. Em Londres ele conheceu Turgenev, né? Flaubert, né? Que é aquele momento ali no século XIX que esses autores estão transitando, né?
por várias capitais europeias, inclusive Londres, conversando, trocando informações, ideias, né? Não só na literatura, mas na política, nas artes como um todo. Turgenev vai ser, inclusive, um articulador, né, desses encontros, e Raymond Chandler vai fazer parte desse métier riquíssimo, o século XIX rico nesse aspecto. Né? Bom, e ele escreve suas obras. Ele escreveu para o teatro, ele escreveu crítica literária, ele escreveu ensaios, ele escreveu romances, ele escreveu contos. No teatro ele não foi muito bem sucedido, não. Mas nos contos e nos romances, aí sim, né? É o autor que nós temos hoje uma reverência muito grande. Bom, e este título aqui é considerado um título da segunda fase dele. Por quê? Ele teve uma primeira fase de romance de natureza mais social, mais do mundo, né? Na sua urbanidade, nas suas experiências ali de final do século XIX, né? Muito rico, inclusive, né? Agora, essa segunda fase, quando ele entrou um pouquinho mais, se aprofundou um pouquinho mais nesse aspecto psicológico e fez alguns títulos com essa abordagem fantástica, né? Suspense psicológico, e no caso aqui, nós vamos chamar até do gótico. Vamos pensar que essa é uma tradição, ainda mais que ele está em Londres, né? Ou a tradição do gótico lá é incrível, né? Vamos pensar que vai se iniciar, na verdade, essa linhagem, chamado precursor dessa literatura, Horace Walpole, no século XVIII. Só que ele está ali logo após o quê? O Iluminismo, né? A Revolução Francesa. Então, o que ele conhece ali é um mundo medieval que está ali ainda com muitos aspectos ainda fortes na sociedade, mas uma nobreza e uma organização religiosa cristã católica que está declinando o poder, sua ascensão, portanto, da burguesia. Mas a ambientação de sua narrativa dentro de um castelo, que é muito comum ali no século XVIII, né, a literatura considerada gótica, ela está dentro de castelos, porque esse era o ambiente dos feudos, era o ambiente ali da nobreza, e vistos inclusive por pessoas que não pertenciam àquela classe, alguns sim, outros não, e que viam aquele ambiente do castelo como ambiente de opressão e de imaginário religioso. Né? E, portanto, eles vão retratar todos os seus medos, suas angústias, suas ansiedades, né? Até uma certa revolta ali interna contra todo aquele sistema, ambientando as narrativas em castelos escuros, sombrios, cheios de fantasmas, de corredores, de criptas, de masmorras, né? Tudo que traz o quê? O medo, é uma metáfora incrível. Né? Bom, e também a própria, como eu disse, o imaginário religioso vai ser muito forte nesse aspecto também. Mas vamos caminhar para o século XIX. Nós estamos aqui com um autor que está já escrevendo no final do século XIX. Então, os castelos estão em ruína. Né? E a classe burguesa ascendeu, e o que ela fez? Ela construiu mansões em Londres, vamos pensar ali na Inglaterra, nas imediações, um pouco ao interior, não é? Mas são mansões onde as pessoas transitavam, ora em Londres, que era cosmopolita, ora para essas mansões que ficavam mais deixadas de lado. Não é? Então vai ser um cenário perfeito, porque a semelhança dos castelos, essas mansões também, um pouco decadentes, muitas delas, vão ser um espaço incrível para essa ambientação de narrativas de suspense, fantasmas, de góticas, não é? Vai ser similar aos castelos, similar. Não é? Às vezes são grandes, ricas, mas estão um pouco abandonadas, e também tem corredores, e tem quartos que não são frequentados, que tem um aspecto externo sombrio, muitas vezes, né? Vamos lembrar ali da queda da casa de Usher, né? Do Alan Poe, que a gente já falou aqui no vídeo anterior, mas elas têm essa representação também. E esse ambiente que nós vamos encontrar aqui, né? Que é a mansão de Bly, no interior da Inglaterra, de um jovem rico, um burguês, um homem cosmopolita, muito rico, que assumiu a responsabilidade de criar duas crianças, um menino de 10 anos, o Miles, e uma menina de 7 anos, a Flora, porque os pais, né, acho que o irmão dele, morreram na Índia. Não tem muita colocação assim, específica do que se trata, não. Só que, como ele é cosmopolita, ele é solteiro, ele é rico, ele vai para Londres ver sua vida em
vai contratar uma preceptora, que não é nomeada aqui, é a narradora, até certo ponto, para cuidar das crianças e fala, não quero notícia, toma conta aí, né? Tipo, toma conta que o filho é seu. Bom, e ela assume isso, até porque ela ficou meio encantadinha, né, pelo rapaz, né? Já criou ali umas pequenas fantasias e vai assumir essa responsabilidade. Agora, como que nós vamos conhecer essa história? Muito simples. Quando a narrativa se inicia, nós temos aqui, olha que interessante, um grupo de jovens, né? Eu não deixei de me lembrar aqui do Decameron, né, do Boccaccio, se reúnem para contar histórias fantasmagóricas, de terror. E conta história, e um deles, o Douglas, fala, essas histórias estão ruins. Eu tenho uma história melhor que eu vou contar para vocês, mas me aguarde. E aí, 2 dias, se não me engano, ele volta com uma narração que diz ele que é um fato real, contado por uma amiga que já faleceu há 20 anos, e ela escreveu um diário e deixou com ele. Ele leu, e agora ele vai contar essa história, reproduzir essa história para as pessoas, que é um pouco isso que eu estou falando para vocês. É a história de uma preceptora que vai cuidar de 2 crianças nessa mansão decadente no interior da Inglaterra, em Bly, e junto a ela tem algumas pessoas domésticas lá na casa e uma outra senhora, a Bruce, que é também antiga ali na família. Bom, o cotidiano está ali, ela acha as crianças adoráveis, não entende inclusive por que o menino foi expulso da escola com comportamentos inadequados, e ela vê o menino de conduta aristocrática, inteligente. Eu cá entre nós, eu particularmente, os diálogos da criança com a preceptora, a meu ver, estão muito além do que seria apropriado a uma criança de 10 anos, que seja do século XIX, que seja de família aristocrática, mas são diálogos, até certo ponto, vão além disso, né? Você vê que houve ali uma restilização. Muito bem. Eles se dão muito bem, ela é muito gentil, as crianças são muito educadas, até o dia que ela, andando nas proximidades lá da mansão, ela vê numa torre que havia da mansão, um homem na janela, colocado lá no parapeito, olhando para ela fixamente. Ela percebe que é um homem razoavelmente jovem, bonito, com um olhar fixo, e ela não sabe quem é. E quando ela vai procurar saber e comenta com a senhora Bruce, ela leva um susto e fala, mas é o Peter. Quem é esse homem? O Peter Quinn foi um homem que trabalhou na casa, morreu, jovem, belo, espécie de cuidador também da casa, e ele tinha uma amante, que era a senhora Chase, e ela também morreu, e eles eram muito maus, eram muito ardilosos, e ela fica assustada porque ela viu o fantasma do sujeito, não é? E aí ela começa a andar pela casa, e há uma descrição, a ambientação gótica daquela casa também vai num crescente, e no crescente vai as situações em que ela visualiza esses fantasmas, e ela começa a compreender que o objetivo deles ali é influenciar as crianças para alguma ato de maldade. E ela também desconfia que as crianças vejam os fantasmas, mas não falam sobre isso. Há muitas lacunas, né, na narrativa, ao que se narra, ao que se descreve, há diálogos, mas captamos muitas questões também pelo que não é dito. O não dito é muito importante em narrativas dessa natureza. O leitor tem que ficar atento. E vai esse crescente, até nós começarmos, até por algumas falas também dúbias, ambíguas. A ambiguidade é o tom, né, da narrativa. Nós não sabemos o quê. Será que ela está vendo mesmo esses fantasmas existem? Estão ali com más intenções para com aquelas crianças? Ou é um delírio dela? Na verdade, ela manifesta ao longo do tempo, era uma jovem bonita, filha de um pároco, né? Tem todo aquele desenho de uma jovem dentro de um contexto da Inglaterra do século XIX, de muita opressão, né? De muito puritanismo, e ela possa ter desenvolvido na fantasia que ela criou até com relação ao tio das crianças, algum tipo de desequilíbrio psicológico, começa a projetar naqueles fantasmas ali medos, angústias dela mesma, como se tivesse alguém sempre vigiando, controlando, e com más intenções. E como que nós vamos resolver isso? Tem como? Não vou contar. Senão vou dar spoiler, vou tirar a graça da leitura. Não vou contar. Só estou falando para vocês
o que vocês vão encontrar em termos de percurso, né, nessa estratégia de construção de uma narrativa dessa natureza, porque esse crescente psicológico faz parte. Vocês já assistiram filmes? Aliás, existe uma adaptação, Os Inocentes, nossa, fantástica em relação a esta obra. Para vocês terem ideia, o roteiro foi feito pelo Truman Capote, a Deborah Kerr, tão conhecida, né, que é a preceptora. E houve também uma série na Netflix sobre A Maldição da Mansão Bly, que é incrível, muito bem cotada. Houve outras adaptações em relação a esta obra aqui, seguindo uma linha hoje muito comum, inclusive, né, de adaptação de obras dessa natureza do século XIX até do século XX, né, e nós vamos ver um crescente. Hoje, por exemplo, você pega uma obra como, vamos pensar nos filmes do Batman, né, dos quadrinhos, né, que da nossa infância, adolescência, era aventura, heroísmo. Hoje os filmes são góticos, né? São sombrios. Você pega Riverdale, uma série também interessantíssima, né? De um escritor que vive suspenso numa cidadezinha interior dos Estados Unidos, de crimes, de coisas estranhas. Incrível, uma série ótima, Mentes Criminosas. Uma série, você me cita aí, me conta aí, vocês devem conhecer também. Eu gosto dessa questão da ambientação, do suspense, né, do gótico, do nível de psicologia assim, que vai se aprofundando. E agora também as obras até do século XX, os cientistas tornaram-se homens poderosos, mas que criam também, no final do século XIX, criam monstros, né, como Frankenstein, Mary Shelley, né, e o Drácula. Nossa, há narrativas todas adaptadas aí para séries, para filmes, etc. Agora está tudo intergaláctico, né? O gótico, o suspense, o fantástico está lá nas estrelas com seres que invadem o planeta. Eu sei que a linha continua, vai se adaptando à linguagem, à natureza dos tempos, porque elas revelam o quê? Os medos que estão aí na mente das pessoas, né? Então, nesse sentido, é que eu digo a vocês, são obras muito interessantes, né? E para quem, vamos pensar no aspecto literário mesmo, né? É uma arquitetura, nós temos aqui Henry James como um perito, né? Porque ele tem a medida certa da informação que ele dá, sem quebrar o suspense, sem dar solução e deixar a critério do seu leitor conjecturas sobre aquilo que é narrado. E é dentro desse aspecto que eu vou encerrar aqui, porque senão eu começo aqui a contar para vocês o que vai acontecer, e não é bom isso, né? Eu vou assim, nossa, eu não podia ter contado, você deu spoiler, então não vou contar. Mas fica aí a obra, tá? A obra do Henry James, um clássico nesse sentido, e tenho certeza que quem ainda não leu, ao ler esta obra, vai abrir caminho para a leitura de outras e outras mais. O Grilo Falante vai ficar por aqui, lembrando a vocês mais uma vez, dê seu joinha, faça o comentário e vamos ajudar esse canal a crescer, amigos. Apresente o Grilo Falante para os seus amigos, vamos fazer uma campanha aí, viva o Grilo Falante, vamos dar nossos pulinhos aí para que mais e mais pessoas conheçam esse trabalho e participem desse diálogo tão bacana conosco, ok? Olha, um abraço, até o próximo encontro, sempre na terça e na quinta com o Grilo Falante. Até breve.